Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 68. Eu sou a professora Janine e hoje nós vamos dar continuidade à aula sobre números decimais. Quem não assistiu à primeira aula, por favor, vá lá e assista. É importante que você tenha aquela introdução sobre o assunto para que você dê continuidade aos seus estudos, tá bom? Nessa aula nós vamos compreender a composição de um número decimal, identificar a parte inteira e a parte decimal desse número, fazer a leitura e como que se escreve esse número decimal e praticar operações com números decimais. Vamos ver como no dia a dia aparecem situações com números decimais. Então, só relembrando um pouquinho, os números decimais são caracterizados por uma parte inteira e uma parte decimal separado por uma vírgula. Lembram disso? Que os números decimais têm essa característica, tem a vírgula lá no meio dele. De modo geral, nós dizemos que os números decimais não são inteiros, né? Pois eles representam quantidades quebradas, que a gente diz, né? Ou seja, partes fracionadas de algo inteiro. Além disso, todo número decimal finito e dízima periódica possuem representações fracionadas, tá? Então, nós temos ali dízimas periódicas, para quem não lembra, são aqueles números que quando nós dividimos, ele repete o número depois da vírgula. Ah, fica 3, 3, 3, 3, 3, né? Se você for dividir, por exemplo, 10 por 3, você tem 3,33333 e sempre vai ficar repetindo esse número. Então, essa é uma dízima periódica, tá? Os números decimais têm como principal característica, então, a presença da vírgula. Assim como os números inteiros, os decimais também utilizam um sistema decimal para poder diferenciar os números pela posição que eles se encontram. Então, da mesma forma, o que a gente vai fazer? Vai fazer a leitura dele da parte inteira e a parte decimal, ele também tem um valor diferente dependendo da posição onde ele se encontra. Então, aqui nesse caso, o 5 é a minha parte inteira. O 4, ele está depois da vírgula. Então, eu vou fazer uma relação com 10, 100, 1000, tá? Para que você lembre, 10 décimos, 100 centésimos, 1000 milésimos. Aí eu vou prestar atenção em qual é a posição que ele está depois da vírgula. Se ele está logo depois da vírgula, uma casa, eu vou lembrar no 10, que tem um zerinho só. Então, 4 décimos, 5 centésimos, ó, ele já está na segunda casinha. 6 milésimos e o 1, nesse caso aqui, décimos e milésimos. Não se preocupe com essa questão ainda, nós vamos trabalhar até os milésimos. Mas é para conhecimento, para que vocês entendam que podem ter vários algarismos depois da vírgula e você precisa olhar para eles da mesma forma que a gente olha o número inteiro, tá? Ocupando um lugar dentro do valor posicional, tá bom? Quando a gente vai fazer alguns cálculos, algumas situações, aparecem números decimais. Eu trouxe aqui algumas situações de provas conhecidas, de situações problemas, para que vocês observem quando a gente trabalha com número decimal e que tipo de operação a gente vai fazer, tá bom? Então, vamos ler essa questão e aí a gente consegue fazer a interpretação dela. Então, essa é uma questão do Enem de 2011, que diz o seguinte: o dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de um motor de 68 milímetros de diâmetro para o conserto de um carro. Para conseguir esse dono vai até o ferro velho e lá encontra pistões com diâmetros iguais a 68 e 21 milímetros, 68 102 milímetros, 68 e 001 milímetro, 68,02 milímetros e 68,012 milímetros. Para colocar o pistão no motor que está sendo consertado, o dono da oficina terá de adquirir aquele que tem o diâmetro mais próximo do que ele precisa.
Nessa condição, o dono da oficina deverá comprar o pistão de diâmetro, qual deles? Qual que você acha? Qual deles tem um diâmetro mais aproximado? O que vocês me dizem? Olhando aqui a parte inteira, todos eles têm 68, né? Mas e a parte decimal? Agora observe. Quanto maior o número aqui, ele vai ser maior. Então, vamos observar. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, 0, 0, 0. Então, descarto esse, vou olhar só aqueles que têm 0. Aqui eu tenho 0, 0, aqui eu tenho 2, ali eu tenho 1. 2 e 1 e 0. Vou ficar com esse aqui. 68001. Esse é o que eu tenho, que tem o diâmetro mais próximo ao que ele precisa, tá? Então, nesse caso, a gente vai ficar com essa resposta aqui, tá bom? Outra questão. Qual é o resultado da expressão numérica abaixo? Então, expressão numérica são vários números, né? E algumas usam letras, não é o caso do quarto ano ainda trabalhar com isso, mas nós temos números inteiros e números decimais aqui e nós temos situações diferentes de adição e subtração. Agora, vocês sabem que a gente tem uma regrinha para fazer as expressões numéricas. Primeiro adição e subtração, primeiro multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Temos multiplicação e divisão? Não. Temos adição e subtração? Sim. Qual é a ordem? A ordem que elas aparecem. Então, coloquem lá no caderno de vocês, façam o cálculo. Lembrem de que nós colocamos vírgula embaixo de vírgula. Lembra que esse 5, ele precisa estar onde? Na parte inteira ou na parte decimal? Ah, prof, não tem vírgula. E agora? O que eu faço? Ele é a parte inteira de um número. Se ele não tem vírgula, ele, por ele mesmo, é a parte inteira. Então, ele precisa ficar alinhado com as unidades das partes inteiras dos outros números. Então, observem isso. E depois você consegue fazer o cálculo. Vocês chegaram a esse resultado aqui? 20 inteiros, 788 milésimos? Espero que sim. Porque se você não chegou nesse resultado, observe se você fez o cálculo correto ou se você colocou algum algarismo onde não deveria, tá? Esses algarismos precisam ter o seu lugar muito certinho. Por exemplo, se a gente for colocar aqui, ó, se a gente for fazer o cálculo aqui de 41,32, eu preciso deixar esse 56 embaixo do 41. E o 5, nesse caso aqui, vai ficar embaixo do 1 e do 6, para que ele tenha o seu valor posicional correto, tá? Talvez seja isso aí que aconteceu, que o teu cálculo não deu da forma como deveria, tá bom? Eu posso fazer todas as adições primeiro, depois eu subtraio 81,932, ou eu posso fazer como aparece ali, sem problema, tá? Como vocês acharem melhor, tá? Só aquele cuidado de deixar a vírgula embaixo da vírgula e posicionar o número 5 na casa dos números inteiros, tá? Outra situação que nós temos aqui, ó. Qual é a área de um retângulo cuja largura mede 23,32 metros e o comprimento mede 52,25? Como que eu calculo a área? Vocês lembram disso? Nós já falamos sobre isso. Base vezes altura. Então, eu vou fazer uma multiplicação. Ah, prof, eu não lembro dessa multiplicação. Como é que eu faço? Eu vou organizar a multiplicação da mesma forma que eu multiplico números inteiros. Lembram disso? Faço a multiplicação entre eles e depois eu conto as casinhas depois da vírgula. Então, aqui eu tenho 2,
lá mais 2, 4 casas e eu vou vir para colocar a vírgula contando da direita para a esquerda, tá? Então façam lá o cálculo de vocês para ver se vocês chegam no resultado correto. Então, nesse caso aqui, vocês devem ter chegado nesse resultado aqui, 1.218,47 metros quadrados, tá? E lembrando que a fórmula, então, para cálculo de área, base vezes altura. Então, eu vou multiplicar o 23,32 vezes 52,25, tá bom? E espero que vocês tenham lembrado. Se não chegou nesse resultado, observe se você colocou, fez a multiplicação correta, se você contou as casinhas direitinho, para você colocar a vírgula. Ah, prof, mas apareceram zeros lá atrás do 47 e no teu resultado não apareceu. Pode ignorar esses zeros, não tem problema, tá? Se você chegou 1.218,4.700, teu resultado tá certo também, tá bom? Não tem problema. E agora vamos treinar um pouquinho. Vamos fazer lá no caderno de vocês, tá? Uma situação bem típica do nosso dia a dia, que é a ida para o supermercado, né? Falando em números decimais e falando já em valores, né, monetários. Então, nesse caso aqui, a Maria foi ao supermercado e comprou os seguintes itens. Ela comprou um lava-roupas que custava R$ 12,99, ela comprou carne a R$ 27,80, ela comprou sabonete a R$ 2,49, um suco a R$ 11,00 e ela vai pagar isso com uma cédula de R$ 100. E qual foi o troco que a Maria recebeu? Agora pensa um pouquinho. Quais as operações que você precisa fazer para encontrar a resposta dessa questão? Primeiro, você precisa encontrar todo o valor que ela gastou no mercado e depois fazer a subtração do valor que ela levou para pagar as compras, tá? Fique atento com isso, tá bom? Então, organize lá no teu caderno os numerozinhos, vírgula embaixo de vírgula, a parte inteira com a parte inteira, parte decimal com a parte decimal. Faça o cálculo e vamos ver se você chega no resultado esperado. Vamos lá? Então, para que você faça o cálculo, primeiro você precisa organizar as compras, né? Tudo que ela gastou lá no mercado. R$ 12,99, R$ 27,80, R$ 2,49 e R$ 11,00. Você precisa chegar no valor de R$ 54,28, tá? Depois disso, você vai fazer a subtração da cédula de R$ 100 que ela levou para pagar pelas compras. Então, eu vou fazer R$ 100 menos 54,28. Eu já coloquei aqui a vírgula e o 00, sabendo que eu tenho uma parte decimal aqui, que vai facilitar a minha vida. Vou fazer a subtração da mesma forma que eu faço com os números inteiros e vou baixar a vírgula. O teu resultado precisa ser R$ 45,72. Esse é o troco que ela deve receber por essas compras que ela fez, tá? E é assim que a gente faz o cálculo quando a gente vai no mercado, né? Se a gente não consegue fazer o cálculo mental, a gente faz pelo menos um arredondamento dos valores e faz o cálculo até para prestar atenção se o troco que eu recebi está correto, se eu posso pegar mais alguma coisa, se eu tenho dinheiro suficiente, enfim, essas situações do nosso dia a dia. Pessoal, hora de fazer o registro no caderno, né? Pegar o nosso caderno, colocar a data de hoje, o tema da nossa aula e colocar pelo menos as situações que a prof trouxe para vocês ali, de adição, subtração e multiplicação. Importante que você preste atenção se dentro desses treinos alguma coisa não saiu adequado. Se os teus resultados não ficaram iguais aos que a prof mostrou, observe. Se
a tua organização dos números decimais está correta, se você está colocando vírgula embaixo de vírgula, se você prestou atenção no detalhe da multiplicação, se você fez a multiplicação correta dos algarismos, se você depois contou as casinhas depois da vírgula para colocar a vírgula, tá? Se alguma coisa ainda não está de acordo, se dentro dessas atividades você prestou atenção que algumas ainda você não conseguiu concluir, preste atenção agora na atividade proposta, tá? Faça com bastante calma, bastante atenção, mostre para o teu professor e caso esses erros continuem acontecendo, peça auxílio para ele. Talvez ele consiga te mostrar onde e quais pontos você precisa rever, tá bom? Faça com bastante calma, ok? Eu fico por aqui, desejo para vocês bons estudos e até a próxima!